Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Neste momento eu gostaria de estar fazendo uma oração. Louvado seja Deus. E antes de orar, eu quero estar lendo Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40 a seguir, que diz assim na palavra de Deus: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastará com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Louvado seja Deus. Irmão, esta palavra, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, a palavra a qual vai dizer da mulher do fluxo de sangue e de Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Um príncipe da sinagoga era alguém que mandava, era alguém que dava ordem na sinagoga. Mas esse alguém agora que dava ordem na sinagoga, ele está passando por uma dificuldade, ele está passando agora num momento difícil, qual só Jesus podia resolver. E ele ali, desesperado com a sua filha à beira da morte, ele foi até Jesus e se prostrou. Ele foi até Jesus e se humilhou. E muitas das vezes Jesus quer que nós vá até ele para se humilhar. Glória a Jesus. E muitas das vezes Jesus quer que a gente vá até ele, até os pés dele, se humilhe, se prostre diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jairo, ele foi. Ele, sendo príncipe da sinagoga, ele se diminuiu, vamos se dizer assim, e se prostrou aos pés do mestre.
para pedir socorro, porque a situação dele só Jesus podia resolver. Tem situação que o homem aqui na terra pode resolver, mas tem situação que só o Senhor dos Exércitos pode resolver. E a Bíblia diz que quando Jairo se prostra diante do mestre, o mestre vai na casa de Jairo, está indo para a casa de Jairo, mas a Bíblia diz que no meio do caminho havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Esta mulher que tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que esta mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que esta mulher já tinha gastado o seu dinheiro, já tinha gastado, quem sabe, o seu dinheiro com os melhores médicos. Ninguém pôde resolver a situação desta mulher, mas esta mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, a fé brotou dentro dela, porque a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé brotou dentro dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, quem sabe no coração dela, tem alguém que pode resolver a minha situação. E este alguém é Jesus. Talvez você que vai ouvir esse vídeo, está passando num momento difícil. Talvez você que vai ver este vídeo está desesperado. Talvez você que vai ver esse vídeo não sabe mais o que fazer. Quem sabe já gastou dinheiro com médico, quem sabe já gastou dinheiro até com advogado, quem sabe, e ninguém pôde resolver a tua situação. Mas eu quero te falar que Jesus, ele pode resolver a tua situação. Jesus, ele tem o poder de mudar a tua história. Jesus, ele tem o poder de mudar o cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E aquela mulher, louvado seja Deus, a multidão que estava ao lado de Jesus era grande. A multidão era muito grande que estava ao lado de Jesus, porque o povo não era acostumado a ver os milagres que Jesus operava. O povo não era acostumado a ver paralítico andar. O povo não era acostumado a ver morto ressuscitar. O povo não era acostumado a ver cego enxergar. O povo não era acostumado a ver surdo ouvir. Então o povo ficava impactado, e o povo ficava querendo ir atrás de Jesus, e o povo seguia o mestre, e o povo queria estar com Jesus, porque Jesus, ele mudava a história dos povos. Louvado seja Deus, porque Jesus transformava as vidas, Jesus libertava. Oh, glórias a Deus. Jesus, ele tem a solução para o meu e para o teu problema. Glória a Jesus. E essa mulher, ela se humilhou, e ela foi se arrastando, ela foi abaixada para tocar, louvado seja Deus, na orla do mestre, porque se ela fosse em pé, ia demorar para ela chegar até Jesus por causa da multidão. Ela ia ter que pedir licença a um, pedir licença a outro para chegar até o mestre. Só que a maneira de ela chegar mais rápido até o mestre era ela se humilhando, era ela se abaixando. Louvado seja Deus. Então quando nós se humilha, nós chega até Jesus mais rápido. Então quando nós ora, nós chega até Jesus mais rápido. Então quando nós jejuma, nós chega até Jesus mais rápido. Então quando nós clama, nós chega até Jesus mais rápido, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Glória a Deus.
Então nós temos que se humilhar, e ela se humilhou e tocou na orla do mestre. E quando ela tocou na orla do mestre, a Bíblia diz que na mesma da hora a enfermidade saiu dela. Na mesma da hora, não demorou. Na mesma da hora a enfermidade teve que sair dela, porque ela tocou na orla do mestre. Deus da glória. Então quando ela tocou, o Senhor sentiu, porque ela não tocou só com as mãos, ela tocou com a alma, ela tocou com o coração, ela tocou com convicção. Nós temos que tocar nele com convicção, nós temos que tocar nele com autoridade, com fé, com determinação, que nós vamos receber o nosso milagre. Ai, Shecamandurácia. Decamancho comandai, tecalapa comandar assai. Temos que tocar com convicção que nós vamos receber a nossa bênção. E um bocado de gente tocando em Jesus, a multidão, ele no meio. Um bocado de gente tocando. Mas quando aquela mulher tocou, o toque dela foi um toque diferente. O toque dela foi um toque de determinação. E quando ela tocou, o mestre disse: alguém me tocou. E Pedro disse: mestre, a multidão te oprime. Em outras palavras, Pedro está dizendo: mestre, muita gente está te tocando, quem vai saber quem te tocou? E o Senhor disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você está entendendo? Então quando eu e você toca diferente, sai virtude do mestre. Quando eu e você toca diferente, louvado seja Deus, ele libera virtude na nossa vida, ele libera autoridade, ele libera poder na minha e na tua vida. Oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele. Rabacanda rabandai, shepalai, tecalabacandarácia. Temos que tocar nele diferente. Então aquela mulher, ela recebeu a sua bênção porque ela tocou diferente em Jesus. Ela tocou, ela determinou que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Nós temos que determinar. Louvado seja Deus. Porque Jesus não estava nem disposto, não estava nem com plano de curar aquela mulher. O plano de Jesus era ir para a casa de Jairo. Mas aquela mulher, a fé dela, Jesus disse que a fé dela salvou ela. Então a fé dela foi quem salvou ela. Temos que pedir ao Senhor para botar fé dentro de nós, porque muitas das vezes diz que tem fé, mas quando o vento chega, nós fica igual os discípulos, quando Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado. Quando o mar ficou revolto, e quando a água começou a entrar no barco, quando a água começa a entrar no barco, aí os discípulos ficam tudo desesperados. Ali eu posso ver o Senhor testando os discípulos, porque o Senhor estava indo para uma missão dolorosa, uma missão onde ele ia encontrar um homem possesso de espírito imundo, que era na cidade de Gadara. Louvado seja Deus. Porque tem gente que é assim, quer fazer missão, mas não está preparado. Quer fazer missão, mas quando vem o vento, não suporta, se desespera. Mas temos que pedir ao Senhor estrutura espiritual. Deus da glória, temos que pedir estrutura espiritual.
para que o Senhor nos dê estrutura, para quando vir um vento nós não se desesperar. Quando vir um vento nós crer que quem está conosco é maior. Quando vir o vento, louvado seja Deus. Nós temos que crer que quem está conosco manda no vento, quem está conosco manda na tempestade, quem está conosco manda no mar, quem está conosco manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda nos demônios. Quem está conosco é maior. Deus da glória. Aleluia, glória a Jesus. Quem está conosco é maior. A Bíblia diz que aqueles que nos chamou, Filipenses 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O Senhor, ele vai terminar a obra na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Nós temos que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor indo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que no meio do caminho já vem alguém de dentro da casa de Jairo para querer abater a fé de Jairo. Porque a decepção ela dói, mas a decepção ela dói mais quando vem de alguém de próximo, de alguém que nós não esperava. Louvado seja Deus. E agora a Bíblia diz que vem alguém de dentro da casa de Jairo para querer abater Jairo, para querer matar a fé de Jairo. E ele diz: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. E Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: crê somente e tu verás a glória. Crê somente e a tua filha viverá. Porque Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ele faz viver. Porque quando ele estava na Judéia, ele falou para os discípulos: vamos outra vez para a aldeia, onde está Marta, porque Lázaro dorme. Por que ele falou que dorme? Porque ele pode fazer acordar. Ele é o único que uma pessoa estando morto, ele fala que está dormindo. Por que ele fala que está dormindo? Porque ele pode fazer acordar. Ele pode ressuscitar. Eu não sei o que é que está morto na tua vida. Eu não sei o que é, louvado seja Deus, que está morto na tua vida, mas Jesus pode fazer reviver. Se é a tua fé que está morta, Jesus pode fazer reviver nesta noite. Alabacancho que manda, camancho comandara saio. Ele que te plai comanda, rabá, catacamanda, raçai. Tô sentindo a presença de Deus. Então Jesus disse, quando ele chega na casa de Jairo, a menina dorme. Quando Jesus disse que a menina dorme, começaram a zombar de Jesus. Começaram a dar risada de Jesus. Começaram a rir, porque dizendo eles que a menina estava morta, mas para Jesus dormia. Por que para Jesus dormia? Porque Jesus pode fazer acordar. Aí Jesus disse: cadê a menina? Tá aqui no quarto. Aí Jesus disse: entra para cá. Só Pedro, João e Tiago. E o pai e a mãe da menina. Por que Pedro deixou entrar só Pedro, Tiago e João? Íntimos, os mais íntimos, intimidade. Porque incrédulo não pode ver milagre. Quem não crê
não pode ver o sobrenatural. Só pode ver o sobrenatural de Deus quem crê. Só pode ver milagre quem crê. Porque a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que crer. Arabandarácia, cancho comando, rabandácia, lapacancho comandarácia, ripa e chorabanda, cama chocomandaste, palabacandarai, ripa lá e chorabacandarácia. Se crer, verá a glória de Deus. Deus quer revelar a sua glória para a gente. Deus, Ele quer revelar a sua glória. Mas depende da gente buscar mais, vigiar mais, jejuar mais, orar mais, para que nós venhamos tocar no sobrenatural de Deus. Louvado seja Deus. Então, Jesus entra. E quando Jesus entra, Jesus diz para a menina: menina, assim te digo, levanta-te. Não foi depois não, foi na hora. Porque Jesus, Ele é o Deus do haja, do princípio. A Bíblia diz em João capítulo 1 que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então ele é o Deus do haja. Então na mesma da hora a menina levantou, e quando a menina levanta, o Senhor manda dar comida. Manda dar comida para a menina. Parece que eu vejo o Senhor, eu conjecturo o Senhor falando: alimenta o físico dela, porque o espiritual eu já alimentei. Eita Jeová. Alimenta agora o físico, porque o espiritual eu já alimentei, o espiritual dela. Aleluia. Mas temos que crer. Sempre no meio do caminho vai ter alguém para querer abater a minha e a tua fé, como teve para abater a fé de Jairo. Mas nós temos é que crer que ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos que crer, porque se Jairo não crisse, se Jairo acreditasse naquela pessoa que foi para abater a fé dele, para falar que a filha dele estava morta, que não tinha mais jeito, a filha dele não ia ressuscitar, ele não ia alcançar o seu milagre, mas porque ele não escutou a pessoa que veio para abater a fé dele, ele recebeu o seu milagre. Então, quando eu e você parar de escutar quem vem para abater a nossa fé, nós vai alcançar o nosso milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós for olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a maioria dos milagres que Jesus operava era porque cria, era por causa da fé. Se nós for ver, o cego Bartimeu foi curado por causa da fé, porque ele não via, mas ele ouvia. E a Bíblia diz que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. E a Bíblia diz também que
É pelo ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele ouviu a multidão passando, ele perguntou: quem passa aí? E disseram para ele: é Jesus de Nazaré. E observe que é muito parecido com Jairo, a história de Jairo. Porque quando falaram que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando ele começou a clamar, alguém tentou abater ele. Alguém tentou parar o clamor dele. Sempre tem alguém que quer parar o meu e o teu clamor. Mas como eu falei, você, nós não devemos ouvir quem quer parar o nosso clamor, porque o nosso foco não é ouvir a voz de quem quer parar. O nosso foco é ouvir a voz do Todo-Poderoso. O meu e teu foco é ouvir a voz daquele que resolve o nosso problema. O meu e teu foco é ouvir a voz do noivo. É ouvir a voz daquele que tem o poder de mudar a nossa história, de nos libertar, de curar, de transformar. Louvado seja Deus. O nosso foco é ouvir a voz dele, porque a Bíblia diz que se nós ouvir a voz dele, nós será salvo. Nós não devemos ouvir voz de estranho, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, do nosso bom pastor que é Jesus. Temos que conhecer a voz do nosso mestre. Glória a Deus. Então ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo, filho de Davi. Então, de tanto ele clamar, mandaram chamar ele. Jesus mandou chamar ele, quer dizer. E levaram ele até Jesus. Quando chegou lá, Jesus perguntou: o que tu quer? Ele falou: eu quero ver. O Senhor falou: a tua fé te salvou. Vê? Então nós pedimos que o Senhor possa botar fé nos nossos corações. Que o Senhor possa encher os nossos corações de fé. Porque a Bíblia diz que a fé move montanha. Jesus disse que se tu tiver de fé, direi a este monte: passa daqui para o mar, e ele há de passar. Jesus disse que se nós crer, nós não faria só as obras que ele fez, mas nós faria maiores. Nós fazia as obras que ele fez e ainda maiores. Mas para isso temos que ter fé. Temos que crer. Temos que acreditar. Porque em Lucas 9 ele chamou os 12, deu poder, deu autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Temos que crer no poder de Deus. Temos que crer no poder que Jesus Cristo deu para a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, para a igreja que vai subir no arrebatamento, para a igreja que tem a identidade do céu, para a igreja Rabanda Seripala Chorabacandarai, para a igreja que está na terra, mas não é da terra. Glória, maravilhoso Senhor. Temos que tomar posse desta autoridade que o Senhor nos deu. Temos que crer nesta autoridade de Jesus na nossa vida.
Porque quando ele foi para a cruz, ele abriu seus braços na cruz para nos salvar e ele disse: Tetelestai, está consumado, está pago. Nós não devemos nada para Satanás. Deus da glória, porque o nosso Senhor pagou na cruz do Calvário. Temos que valorizar o sacrifício da cruz. Tudo que os demônios querem é que nós achamos que o sacrifício da cruz não vale nada, que não vale nada. Nós temos que valorizar o sacrifício da cruz do Calvário. Alabandorastei comando rapacacho comanda catorácia. Porque quando nós falamos do sacrifício da cruz, nós falamos da derrota de Satanás. Epacalabandarácia. Quando nós falamos do sangue de Jesus, nós falamos da derrota de Satanás. Alabandarabanda, shepacalabandácia. Temos que tomar posse do sacrifício de Cristo, porque Ele nos marcou com o sangue dele. Ele nos separou para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que tomar posse do sacrifício. Foi através do sacrifício de Jesus que nós teve o direito da vida eterna de volta, porque Adão tinha pecado, Adão tinha caído, mas o Senhor veio e tomou a autoridade de volta, porque na verdade ele nunca perdeu a autoridade. Louvado seja Deus, a autoridade sempre foi dele. Porque a Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo. Então, Satanás não tem nada, tudo é do Senhor. Ele reconciliou consigo mesmo. Louvado seja Deus. Então, tome posse desta palavra nesta noite. Eu creio que depois que você ouvir esta palavra, você vai brotar fé dentro de você, como brotou dentro daquela mulher do fluxo de sangue. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo para a qual ela é enviada. A palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes. A palavra do Senhor, diz o apóstolo Paulo, que ela é fiel e digna de toda aceitação. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor falou para Josué: Josué, não se aparta dessa lei, mas medita nela de dia e de noite. O salmista vai dizer: aonde o jovem purificará o seu caminho, observando a lei do Senhor. Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 11, Davi disse: eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias 23, 29, a palavra dele é como fogo e como martelo que desmiuça a penha. Eita, Jeová!
A palavra dele é santa, é pura, é sem mistura. A palavra dele é poderosa. Rabandá-se, a palavra dele tem todo o poder. A palavra dele tem poder para arrancar o pobre do monturo e para botar entre príncipe e princesa. A palavra dele tem poder de transformar, aleluia, o usuário de cocaína, de crack. A palavra dele tem o poder de transformar a prostituta em missionária. A palavra dele tem o poder de transformar o drogado, tem o poder de transformar o alcoólatra, tem o poder de transformar o mentiroso, tem poder para transformar o homem. A palavra dele, disse Jesus: o mandamento do meu Pai é vida eterna. Arabandarabachandarabanday. Ripalai chorabandarabai. Ripa calabandarasha. Te calabandarabandai. Jesus disse: o mandamento do meu Pai é vida eterna. E nós cremos, nós tomamos posse. Louvado seja Deus. Que o mandamento do Senhor é vida eterna. O Senhor, ele morreu para nos salvar, para nos dar vida eterna. O Senhor, ele não morreu para nos dar casa, para nos dar casamento. Ele não morreu para nos dar bem material, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso a traça corrói. O Senhor é bem claro em dizer: para não juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão rouba. Mas guardai tesouro no céu, porque o ladrão lá não rouba, a traça não corrói. Rai choria comanda rabacandarai. Nós temos que guardar tesouro no céu, porque lá não entra qualquer um, porque lá não entra estranho, porque lá só entra quem tem honra, porque lá só entra quem tem um nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, porque lá só entra quem negou a si mesmo aqui na terra, porque lá só entra quem renunciou aqui na terra, porque lá só entra quem confessou ele aqui diante dos homens, porque lá só entra aquele, louvado seja Deus, que levou a sua cruz, que sofreu aqui, mas não negou o nome dele. Aqueles que semeou a boa semente aqui, semeando e chorando. A Bíblia disse que ele vai vir com cântico, ele vai voltar com cântico. Glória a Deus. O céu não é para qualquer um, irmão. O céu é para quem renuncia. O céu é para quem está disposto de abrir mão do seu eu, da sua vaidade. O céu é para quem está disposto a renunciar. Mas Deus diz: todas as almas são minhas, mas aquela que pecar, essa morrerá. Todas as almas são dele, mas aqui pecar morre. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. A Bíblia diz em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fará divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus. Mas a Bíblia diz que se nós confessar os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, não é só confessar, é confessar e deixar de pecar, alcança a misericórdia. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, sararei a vossa terra.
O Senhor, Ele quer nos sarar. Mas para isso nós temos que aceitar a vontade dEle nas nossas vidas. Irmão, quando nós não aceitamos a vontade de Deus, nós não vivemos bem. Porque a Bíblia diz que o caco não tem como contender com o oleiro. Ele é o oleiro divino, nós somos o barro. E nós sendo barro, nós estamos na mão dele. Ele nos amassa, ele faz o que quer conosco, porque ele é rei e porque ele é o oleiro divino. Recebe esta palavra no nome de Jesus. Que o Senhor possa falar fortemente ao teu coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal para que a gente possa alcançar almas, vida. No nome de Jesus.